Eu sei que você foi programado para terminar ensino médio, entrar na faculdade, conseguir um bom emprego ou um concurso e vencer na vida, fim. Só que quando a gente está vivenciando, né, ali a partir dos 20, 22 anos que está terminando a faculdade, a gente começa a ver que não é bem assim, não é mesmo? Então hoje vim conversar com você um pouco sobre alguns pontos que você tem que considerar além da faculdade para você conseguir se desenvolver bem, tanto na sua vida profissional como também na parte da tua carreira, tá? Porque são coisas diferentes e eu vou falar sobre isso aqui hoje. Nós temos uma assessoria de formação em carreira, tá? Onde a gente auxilia alunos do ensino superior em todo o Brasil e vai ser um prazer ter você em um dos nossos grupos, onde vamos divulgar palestras e minicursos gratuitos. Então, se você não está lá, comenta aqui que eu mando o link para você se inscrever gratuitamente, tá? A primeira coisa que eu preciso desconstruir com você é a diferença entre formação e empregabilidade. São coisas diferentes e nem sempre é a tua formação que vai te dar, né, uma profissão, um emprego que você precisa, tá? E por que eu falo isso? Grande parte dos estudantes, quando saem do ensino médio, muitas das vezes estão mais preocupados em atingir as expectativas de fora, seja dos pais, seja da sociedade, do que realmente, né, escolher fazer algo que realmente gosta. E isso é o primeiro problema quando a gente fala sobre terminar uma faculdade e conseguir um bom emprego, ou terminar a faculdade e ter as competências que você precisa para conseguir se desenvolver bem na tua profissão. É claro que eu sou a maior defensora de que competências e habilidades podem ser desenvolvidas, mas tem habilidades e competências que a pessoa precisa querer muito para que ela de fato seja desenvolvida. Vou dar um exemplo aqui para vocês que quando eu estava na minha segunda graduação, eu ia cursar matemática. Para quem não sabe, matemática é um dos meus maiores desafios. E a única parte que eu domino bem de matemática é a matemática financeira, onde eu consigo me sair bem, tanto que eu mesmo que faço a gestão da minha empresa, mas hoje, devido ao volume, eu contratei uma assessoria contábil, né, para me ajudar. Mas antes, quem fazia essa organização era eu. Então, a parte financeira eu domino. Peguei como desafio para mim querer fazer a faculdade de matemática. Só que, olha, eu desisti, tá? Porque eu vi que eu não estava disposta a pagar o preço que essas habilidades e competências cobrariam de mim, que seria uma dedicação 100%, muito extrema, para algo que no futuro provavelmente eu nem ia querer exercer. Então veja só como que acaba sendo muito complexo. Você fazer uma faculdade no início, você pode começar fazendo ela com uma intenção de formação, mas você não necessariamente está pensando em empregabilidade, que é o que vai exigir de você não somente a formação, mas também a parte ali de competências e habilidades que você vai precisar ter para conseguir um emprego nessa área. E é aí que a gente vê que o problema ele começa muito antes da tua formatura. Por quê? Para você conseguir um emprego no futuro voltado à tua área, você não pode esperar se formar, terminar a graduação, para depois você querer pensar em emprego, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam muito em construir a sua formação dentro da faculdade, mas elas não pensam em depois. E é justamente nesse ponto que, se você está fazendo faculdade hoje, seja a sua primeira faculdade, seja a sua segunda, você precisa ter isso em mente. Você não pode só pensar enquanto você está dentro da faculdade. Você já tem que ter maldade, tá? E essa palavra maldade eu vou trazer muito aqui. Mas ter a malícia, a maldade, não é algo negativo. É você conseguir entender o jogo do mercado, o jogo da empregabilidade e não ficar se limitando à disciplina de faculdade, a diploma, a certificado. Você precisa ir muito além disso. E aí eu vou trazer aqui para você agora um dos pontos principais que tem relação com competência e habilidade e que você precisa dominar isso para você conseguir se sair bem no mercado. E o primeiro ponto é você ver a tua faculdade como um meio para você ter a capacidade necessária para um bom emprego. E por que eu falo isso? Muitos alunos chegam até a gente e a gente sempre conversa muito com os nossos alunos, né, antes de direcionar um serviço para eles.
E muitos eu pergunto assim: ô fulano, você está fazendo alguma extensão na tua faculdade? Você está fazendo algum projeto? Está participando de algum estágio? E na maioria das vezes, essa pessoa, né, esse estudante, ele não está. E a pessoa está desempregada, muitas das vezes ela não tem como prioridade sustentar a família, ou seja, às vezes ela trabalha, mas ali para conseguir ter as coisas dela, os luxos dela, não por uma necessidade de sobrevivência. E a pessoa não procura, por exemplo, um curso de extensão dentro da sua própria faculdade. Ela não procura os professores, tá? Professores, muitas das vezes, eles abrem portas, vendo que você tem vontade, vendo que você tem competências para essa vaga, para um tipo de vaga específico, consegue abrir portas, tá? E, infelizmente, né, a gente tem que entender que nesse mundo, network é tudo. Não adianta você ser o mais inteligente, você ter a melhor formação, mas você não conhecer pessoas. Por quê? É aquela frase que eu sempre considero, né? A gente cresce sobre o ombro de gigantes, ou seja, nós crescemos em cima de pessoas, porque são pessoas que geram oportunidades para outras pessoas. Assim como no futuro, alguém também vai fazer isso com você. Ela vai subir no teu ombro e você vai dar uma oportunidade para aquela pessoa porque você vai ver que ela é boa. Então, se você não tiver uma boa comunicação, se você não tiver uma boa troca, se você não tiver uma boa capacidade de entender o que o outro precisa para fazer uma troca, né, inteligente de conteúdo, de habilidades e até mesmo de favores, você dificilmente vai conseguir se desenvolver em qualquer carreira. Tá? Outro ponto também é que se você está estudando 4 anos para fazer uma faculdade, provavelmente você vai querer exercer essa profissão, correto? Então, eu preciso que você pense que em algum momento da tua vida na faculdade, você vai querer ter experiência na área para no futuro você poder exercer. Se você tem alguém que banque a tua casa, se você não tem uma necessidade extrema de trabalhar, eu sugiro que você abra mão do salário, do cargo que você tem hoje, para ir estagiar na área que você quer exercer. É muito lógico, vamos lá. Fernanda trabalha em uma loja de roupas, ganha 1.600 por mês, consegue comprar suas coisas básicas, fica muito satisfeita, né, em servir ao mercado de trabalho, em ter a sua independência para comprar as coisas que quer para si. Porém, Fernanda começou faculdade de enfermagem, tá? E aí chegou o período do estágio, em que ela já pode começar a estagiar. O que seria mais inteligente da Fernanda fazer? Seria mais inteligente Fernanda ficar no seu emprego, perder a oportunidade de estagiar, de conhecer pessoas na área, de conhecer supervisores da área de enfermagem, de conhecer médicos, enfermeiros da área e mostrar que tem vontade de exercer aquela profissão, que tem competências e habilidades sendo desenvolvidas naquele estágio? Ou seria mais inteligente Fernanda ficar como vendedora lá ganhando 1.600? Pensando no longo prazo, gente, é claro que seria muito mais inteligente a pessoa largar o seu emprego e procurar um estágio para estagiar na área em que ela está estudando. Mas quando você está na faculdade, isso não parece tão óbvio. Eu sei disso porque tenho muitos alunos que eles comentam comigo: Fê, eu não estou trabalhando, não estou estagiando na área ainda que eu estou estudando, eu tenho outro emprego. E aí, quando a gente se aprofunda, né, para saber se realmente a pessoa precisa muito daquele emprego, não necessariamente. Tem homens que os pais ainda moram com os pais, então teria como ficar sem trabalhar aquele período para se dedicar. Só que a pessoa, ela não pensa dessa forma. Por isso que eu trago aqui para você. Use a tua faculdade ao teu favor. Participa de conferência, de palestras, de estágios, tá? Mesmo que seja gratuito, vai fazer parte do teu currículo, tá? Pensa nisso. Se você está fazendo medicina veterinária, enfermagem, especialmente na área da saúde, na parte pedagógica, né, que lida com pessoas, em todas as áreas, se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, de participar de palestras, convenções, eventos da instituição, isso vai abrir portas para você. Tanto no seu currículo, que você pode muito bem trabalhar um ótimo currículo com esses eventos que você for participar, como também a parte de network. Converse com as pessoas, não tenha medo.
pratique a fala, mesmo que no início você fique um pouco tímido e se você não quiser falar muito, mas seja um bom ouvinte, porque essas pessoas elas vão começar a te ensinar como se expressar. Você vai começar como uma criança pequena, que às vezes não sabe se expressar, não sabe falar nada, mas vai vendo o adulto falar e começa a imitar. Então quando você vai ver, por mais tímido que você seja, que eu sei que a timidez faz parte da maioria, né, das pessoas, com o tempo você se acostuma e você precisa fazer isso pela sua carreira. Você precisa desenvolver durante a tua faculdade e você não pode esperar terminar o teu curso para desenvolver isso, tá? Dificilmente o cargo do teu emprego, o cargo da profissão que você estuda vai te pedir, vai te exigir as disciplinas da faculdade. Eu sinto te informar, tá? Mas eu mesmo me formei há pouco tempo em letras e eu tenho certeza que dificilmente grande parte ali das disciplinas elas seriam usadas. E o que eu quero dizer com você? Faça cursos extras, procurem cursos que vão além do óbvio para sua área. Por exemplo, se você trabalha com biomedicina, você faz a parte ali de análise laboratorial, entre outras áreas, que pode envolver estética, entre outras, tá? Mas você não tem que pensar só nisso. Você tem que pensar em pontos adjacentes, pontos extras que vão complementar a tua profissão e a tua carreira, tá? Por exemplo, especialização em inteligência artificial seria excelente para análise de dados. Ora, se você é um biomédico, isso contaria muito para o teu currículo. Então, você tem que pensar fora da bolha. Não pensar em fazer só o óbvio, mas em fazer pontos relacionados à tua área e que estão em constante crescimento no mercado, como é o caso da inteligência artificial. E isso no teu currículo, quando você consegue levar em alguma prática, como estágio, por exemplo, acaba ficando excelente, porque as pessoas veem que você é uma pessoa que vai atrás, que se comunica, ou até mesmo se você começa a prestar um serviço após a tua formação, mesmo que você ainda não tenha um emprego, que você não tenha sido contratado, mas que você consiga, através da tua formação, empreender. Por exemplo, tem uma aluna nossa que ela se formou em enfermagem, tá? E eu, sinceramente, eu nem sei se ela tá trabalhando de carteira assinada, tá bom? Porém, eu fiquei muito feliz com o seguinte, ela me mandou mensagem falando: Fê, divulga o meu trabalho. Ela tá cuidando, né? Ela tá empreendendo na área de enfermagem, fazendo curativos em home care para pessoas que precisam, como pessoas diabéticas, pessoas que sofreram acidentes de moto. Então você imagina o impacto dessa ação dela dentro do currículo dela. Isso é um impacto muito forte. Ela poderia ficar esperando uma vaga e ali parada, mas não. Ela está sempre buscando, ela está buscando a posição dela. E isso conta muito para o currículo. É claro que pode ser que esse não seja o objetivo de vida dela, ser empresária na área ou empreendedora na área de curativos, mas é um meio para que ela possa alcançar posições ainda maiores, entende? Então isso é muito legal. Essas iniciativas que a gente precisa ter ao longo da vida para crescer realmente vale muito a pena. E como você pode ver, além de valer a pena, elas são muito mais relevantes para o currículo do que somente a formação. E outra coisa, muitas das vezes as pessoas falam comigo assim: Fê, fala pra mim, é mais importante quem estuda numa faculdade pública do que numa faculdade privada, não é mesmo? Eu falo: olha, depende. Sabe por que tem essa diferença entre faculdade pública e faculdade privada? Vou falar pra vocês. Porque na faculdade pública, preste atenção nisso, na faculdade pública, os alunos normalmente, eles meio que são obrigados a fazerem trabalho de extensão, eles são obrigados a fazer aquele estágio, eles são obrigados a cumprir muitas coisas para que eles possam emitir esse certificado. Já na faculdade privada, não. Tem as mesmas coisas, tem extensão, tem trabalho de estágio, mas aí o estágio, embora seja obrigatório, né, tem um que não é, então tem aluno que nem faz. E a extensão ela é opcional.
aquela extensão mesmo de projetos, não estou falando daquela que é obrigatória pelo MEC, tá? Então, o aluno, ele não tem em mente que é necessário para ele crescer. Então, muitas das vezes, o cara paga uma faculdade e não faz nem metade do que está ali de oportunidades para ele. Aí, depois, a pessoa quer reclamar que, porque a faculdade federal seria melhor para mim. Não, seria melhor para te botar no eixo, né? Porque tem oportunidades para você fazer coisas nas duas faculdades, tanto na privada como na pública. Só que na pública, até muitas das vezes pelo fato do professor, porque o professor é muito criterioso nisso, os alunos acabam tendo que fazer coisas em que o professor está envolvido, como projetos, extras, enfim, para que ele fique bem com esse professor, do que na privada, porque na privada não tem isso. Então, o que eu percebo? O problema não é a faculdade. O problema é o aluno. É o aluno que precisa ser o melhor dentro daquela faculdade e buscar participar, extensão, eventos, estágios. Dentro do estágio fazer a diferença, porque o supervisor do teu estágio também vai te enxergar diferente e aí ele pode ter um contato, pode ter um conhecimento e no futuro você se beneficiar disso tudo. E isso que eu tô falando pra você, você pode estar achando a maior besteira, tá? Mas não é. Quando você vai entrar para o mercado de trabalho, você começa a perceber que todo local de trabalho eles querem experiência na área. Até para você ser vendedor, muitas das vezes eles pedem experiência. E por que eu linko isso com o que eu acabei de falar? Porque quando você faz um estágio, quando você faz uma extensão, uma iniciação científica, quando você faz um voluntariado, mesmo que se você não receba nada, mas só de você ter colocado isso no currículo, feito esse voluntariado, isso conta como experiência. Então, isso é muito relevante que eu tô falando para vocês. E se você tá dentro de uma faculdade, pode se dar ao luxo de fazer esses eventos que eu tô falando para você, faça, não perca essa oportunidade. Por quê? Isso faz parte da experiência, tá? Quando você vai procurar vaga, eles colocam, precisa-se de experiência de 1 ano na área. Eles não falam que se é experiência como sênior, se é experiência como júnior, se é experiência como estagiário. Isso eles vão ver quando você chegar lá. Quando você chegar lá na entrevista, você tem que se destacar, mostrando que você tem as habilidades, as competências e a confiança necessária. Mas para isso acontecer, para você ser selecionado, você precisa ter no teu currículo essa experiência. Então isso é excelente, você precisa ter isso, porque só a faculdade, eu sinto te informar, mas ela não vai ser suficiente para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, depois de tudo isso que eu conversei com você, a faculdade, na tua opinião, ela ainda vale a pena? Deixa aqui a resposta da sua opinião nos comentários, tá? Eu vou trazer todos os dias vídeos aqui para vocês sobre formação e carreira. Vamos passar a ter palestrantes em breve e mini cursos também aqui voltados em formação e carreira, porque eu acredito que vamos ser o maior ecossistema educacional no Brasil. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.